Olá, internauta, seja bem-vindo a mais uma live do facebook.com/atonline. Vamos falar de política. O nosso convidado é o deputado federal Jorge Sola, do PT, que está aqui num momento peculiar da República, um momento em que muitas denúncias abalam várias instituições. O âmbito federal, o âmbito estadual e até o âmbito municipal são assodados a cada dia por denúncias e investigações. Tivemos recentemente a prisão de um ex-colega do deputado, que foi também deputado federal, Gedel Vieira Lima, virou ministro do presidente Temer e está preso. O Gedel está preso. O deputado Jorge Sola vem falar aqui sobre todos esses temas e também vem responder algumas críticas severas do colega dele, o deputado João Galberto, do PSDB. Deputado Jorge Sola, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Matheus, boa tarde, Pablo, boa tarde, Matheus. Deputado Jorge Sola, eu queria começar a nossa entrevista perguntando ao senhor que já perguntamos antes aqui nos bastidores. Quanto tempo no cargo ainda falta para Michel Temer? O que é que o senhor acha? Olha, como eu comentei com vocês, Michel Temer é um ex-presidente ainda não afastado. Ele não governa mais nada, o governo dele já acabou. O quão rápido vai ser a sua efetiva saída do cargo está dependendo apenas do tempo necessário para que a elite econômica, empresarial e que controla a grande mídia no país, que foi quem se articulou para dar o golpe de Estado e tirar a presidenta Dilma, quando eles conseguirem o consenso, definirem qual é a melhor estratégia, qual é o nome para ser o novo capataz que vai tentar destruir os direitos dos trabalhadores e acabar a Previdência Pública, isso vai acontecer. O nome de Rodrigo Maia, que é o imediato substituto, não tem ainda o consenso, principalmente da elite paulista, então estão ainda tentando se ajustar. Agora seja uma substituição temporária, né? Pela lei são 30 dias. Mas lembre-se que a temporária é tão curta que ele já tem que fazer o acordo da estratégia que vai suceder esses 30 dias. Por isso, se fosse um temporário de 6 meses, talvez isso já tivesse sido pavimentado. Mas a substituição pelo presidente da Câmara, como você lembrou, é curta, pressupõe você já ter estratégia. E a nossa estratégia, obviamente, é eleições diretas, é antecipar. Eu já coloquei, eu sou deputado de primeiro mandato. Tenho ainda mais de um ano e meio de mandato pela frente, mas eu acho que a melhor coisa seria nós abdicarmos desse ano e meio de mandato, anteciparmos o período eleitoral. O próprio governador Rui Costa já deu a declaração que ele coloca a redução do seu mandato também, porque nós precisamos, Pablo, um governo com credibilidade, com sustentabilidade política. Isso só se conquista na democracia com eleições, com não é inconstitucional? Nós temos que devolver deputado ao eleitor, temos que devolver a você, telespectador, ao seu voto, o direito de escolher o presidente da República. Aquele direito que foi usurpado quando afastaram a presidenta Dilma, nós temos que devolver à população para escolher o novo presidente. É inconstitucional? Não, porque veja bem o que acontece. Nós temos hoje, na Constituição, uma situação onde, se você tiver no segunda metade, né? São 2 anos na primeira metade, na segunda metade dos 4 anos, a Constituição hoje diz que você tem que fazer um processo de eleição indireta. Indireta. Isso. Só que mudar a Constituição, esse é um tema passível de mudança. Mas não é cláusula pétrea, artigo Não, 60? não, de forma fala alguma. na periodicidade? Não, periodicidade não. Essa não é cláusula pétrea. Essa é uma cláusula, eu diria você, mais simples de alterar do que mudar cláusulas como eles querem com a PEC da Previdência ou com outras PECs. Muito pior foi a alteração que eles fizeram com a PEC 85, que congelou por 20 anos o dinheiro, os recursos para pagar educação, saúde, assistência social. Na verdade, eles congelaram por 20 anos todos os investimentos em políticas sociais. Isso é uma destruição do princípio constitucional, porque a Constituição nossa fala que saúde é direito de todos, fala que a educação tem que ser garantida pelo Estado, fala que o Estado deve prover assistência aos idosos, às crianças, e eles inviabilizaram por 20 anos o crescimento dos investimentos nessas áreas. Isso sim, foi uma mudança constitucional que fere fundo princípios como saúde, direito de todos e dever do Estado. Mas mudar a forma de eleição, alterar mecanismos
do processo eleitoral, isso não é cláusula pétrea e nem tampouco participa dos princípios que embasaram a Constituição. O senhor deputado Jorge Sola, do PT, deputado federal em primeiro mandato, abdicaria da finalização, da conclusão do mandato em prol de eleição direta? Antecipando as eleições, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Sabe por quê, Pablo? Não é só o mandato de presidente que está em jogo. Todo o processo democrático está em jogo. Este Congresso que está, e eu sou um dos 513 deputados, nós não temos hoje legitimidade e credibilidade para capitanear mudanças importantes que precisa o país. Precisa ter credibilidade, a população tem que acreditar, concordar, apostar e indicar os rumos que a democracia brasileira vai seguir. Por isso, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Outro dia me disseram assim, rapaz, é até melhor que Temer fique aí até ano que vem, porque vai desgastar muito o governo. Foi alguém do partido? Foi alguém do PT que disse? Não, é foi uma um colega excelente de vocês, no outro veículo de Jornalista. comunicação. Me disseram nessa linha, eu digo, eu discordo totalmente. Porque eu acho que essa história de quanto pior, melhor para a oposição, isso é uma grande falácia. Para o presidente Lula não Pra seria uma população- boa, não? Não, não é boa porque ele vai pegar um ano depois, se a gente antecipar a eleição, ele vai pegar com estrago menor. Se passar mais um ano, o estrago vai ser maior, o número de desempregados vai ser maior, a destruição da credibilidade institucional vai ser maior, a capacidade de você recuperar a economia vai ser mais difícil. Mas quem destruiu a economia foi Michel Temer? Não só Em um ele, ano? não só ele, não só ele. Ele está aprofundando um processo, né, que eu daria um marco. Nós começamos a viabilizar a perda de um patrimônio econômico muito grande quando o país não percebeu que, em vez de tirar os corruptos e afastar os corruptos, quando você encontra a corrupção, resolveram destruir as instituições que foram corrompidas. Qual a Vou responsabilidade pegar o do exemplo- PT na crise? Vou pegar o exemplo para você, no caso, por exemplo, da indústria naval e da Petrobras, né? E as empreiteiras também. No Nossa, caso Odebrecht. Odebrecht, OAS, né? Pra você ter ideia, a empreiteira mais importante dos Estados Unidos foi pega numa crise semelhante. O que é que eles fizeram? Em poucos dias, tiraram os dirigentes, processaram os dirigentes, passaram a ser investigados, punidos quando foram considerados culpados, não perdeu um emprego, não demitiu um trabalhador, não fechou uma obra, não cancelou um contrato. A Siemens é outra grande empresa internacional que foi alvo de corrupção. Da mesma forma, a Siemens não foi Missão abalada. exemplar, né? Foi abalada, punição aos dirigentes. Mas o trabalhador que está lá na ponta, o trabalhador da Odebrecht que estava lá viabilizando com seu suor a construção de uma obra pública, quem foi penalizado foram eles. No Brasil inverteu. Em vez de você punir os corruptos e corruptores, quem está sendo punido são os trabalhadores das empresas que foram atingidas pela corrupção. Destruíram a indústria naval, destruíram as grandes empreiteiras, estão destruindo a rede de petróleo e gás. E agora, veja bem, se prepare o impacto na pecuária com essa crise aí da Quando o senhor Fiboi. fala Certo. estão destruindo, quem é o sujeito da oração? O sujeito da oração são vários, não é um só. Se fosse um só, era mais fácil. Primeiro, a articulação do judiciário com os órgãos de controle que não perceberam o quanto eles estavam comprometendo a economia brasileira numa estratégia. Quando você encontra uma situação dessa, você não pode levar 3 anos sangrando uma grande empresa. Vou dar o exemplo dos estaleiros aqui de... Maragogi. Vocês já aqui. tiveram a oportunidade Paraguaçu, de visitar já, Paraguaçu? assim. Tá uma cidade fantasma, viu, gente? Rapaz, ali Ah, nós temos o maior guindaste da América do Sul. Ali nós temos a indústria naval de ponta, com investimentos enormes que foram feitos. Uma quantidade grande de jovens que foram, inclusive, para a Coreia ser treinados. O que é que acontece? Quando começou a história da Lava Jato com a Petrobras, o crédito bancário para a indústria naval foi cortado. A Petrobras parou de fazer os pagamentos. Eu estava na CPI da Petrobras em 2015 e já sinalizávamos isso. Se não houver uma ação rápida para viabilizar a retomada das obras, nós vamos jogar na lata do lixo investimentos gigantescos que foram feitos graças ao pré-sal. Porque graças ao pré-sal o Brasil estava retomando a indústria naval. Graças ao pré-sal o Brasil estava fazendo investimentos em tecnologia de ponta. Se você visitar o campus do FRJ no Rio de Janeiro, você vai ficar impressionado com uma parte nova inteira de laboratórios que foram montados
nesse processo. No entanto, como eu falei, encontrou lá o seu Renato Duque, o seu Nestor Severo, tirava da direção, colocava novos dirigentes e processava esses indivíduos. Não, o que a gente está vendo é que eles estão vivendo muito bem, obrigado, com as delações deles, Alguns no recuperando exterior. Mas uma eles boa não- vida. E os trabalhadores da Petrobras e dos canteiros da indústria naval Mas eles são que os estão filhões, desempregados. eles faziam parte de duas máquinas partidárias Não muito tem, fortes. não tem corruptor Duque sem e corrupto. Severo. Olha, não tem. Não tem corruptor sem corrupto. Eu, várias vezes, inclusive, já coloquei, enquanto não acabar o financiamento empresarial de campanha nesse país, nós vamos estar fazendo de conta que combate a corrupção. Porque nós temos Bom, que... acabou, então significa que a corrupção... Não acabou não. As Quem disse que próximas acabou? eleições já não vão Não ser acabou com ainda não. financiamento privado. O Não financiamento. acabou ainda, diga-se de passagem, não acabou ainda. Na última eleição de prefeito, deram a burlada. As grandes empresas, você sabe qual foi a receita que eles fizeram? Pegaram os dirigentes das empresas, chamaram assim, Pablo, Pessoa física. Pablo, você aí, libere aí 100 mil para esse candidato, que no final do ano eu dou do Virou um bônus. laranjal gigantesco. claro. Mas isso era esperado. Claro. Isso era esperado. E por isso que os órgãos de controle tinham que se antecipar. Não dá para você dizer que acaba o financiamento empresarial de campanha se você permite que os endinheirados das empresas, os grandes dirigentes, os donos das empresas, possam fazer doações de pessoa física. Quando, na verdade, a gente sabe que a primeira coisa que tinha que acontecer, tudo bem, eu acho que a pessoa física deveria poder financiar, eu apoio o candidato. Eu tenho mais de 30 anos de militância política, sempre ajudei financeiramente, mas ajudei desse tamanho. Eu acho que cada um de nós teria que ter um limite de pessoa física que não permita, como você falou, abrir um laranjal. Enquanto isso não acontecer, vai deixar de ser o caixa 2, vai deixar de ser o caixa 1 da empresa e vai ser o caixa 3 elevado a N. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, idêntica à que eu fiz para o deputado João Gualberto, quando estava sentado aí no mesmo lugar. Imagens do deputado João Gualberto. O fim do Que o financiamento... deputado João Gualberto falou sobre o Isso. deputado Jorge Sola aqui. O fim do financiamento privado, assim, o problema não era o financiamento privado regular, era o financiamento privado irregular, por baixo do pano, o caixa 2. O fim do financiamento privado não foi uma forma, eu fiz analogia com o deputado aqui, você impedir o sexo para evitar o estupro. Não, de forma nenhuma, eu discordo, porque é o seguinte, empresa não é eleitora, empresa não tem partido, tanto que se você pegar, vamos pegar aí o Odebrecht, vamos pegar a Friboi, eles não doavam só para um partido, eles não tinham uma todos. linha para todos, sabe por quê? Porque a empresa, ela não faz doação de campanha, ela faz investimento, ela investe para na frente ela ter um acesso Como é o retorno, privilegiado. deputado? Como é o retorno de uma empresa para o público que está nos assistindo agora, um grande público, inclusive, obrigado. Parabéns ao deputado por arrastar uma grande audiência. Como é que uma empresa consegue recuperar altíssimos investimentos, como foram revelados agora, investimentos milionários em campanhas para deputado, para governador, para prefeito, para presidente? De várias formas, de várias formas. Vou lhe dar um exemplo. Né? Se você elege um grande número de deputados federais, você pode influenciar na elaboração de leis, de projetos, né? Viabilizar ou inviabilizar. Eu tenho, por exemplo, um projeto que eu apresentei em 2015 para criar o sistema AS para o setor saúde e não consigo que o projeto ande, porque o setor do comércio tem muitos deputados federais apoiados por grandes empresas da área e que não querem saber de perder os recursos que hoje são pagos pelo setor saúde para o SESC Senac. Estou lhe dando um exemplo bem simples. Então, o setor daí- trabalha, um segmento trabalha especificamente para barrar essa proposta. Barrar ou viabilizar outros projetos. Você né? já foi assediado? Isso, Você já foi assediado por empresa, por lobista? rapaz, olha, isso eu diria a você que o perfil do parlamentar já atrai ou afasta determinadas. Minha posição é muito clara, né? Eu já tenho, como eu falei, mais de 30 anos de atuação política, apesar que o primeiro mandato, mas fui gestor da saúde por 15 anos, tive o privilégio de ser secretário nas 3 esferas de governo, fui secretário municipal em Vitória da Conquista, fui secretário de Atenção à Saúde no Ministério da Saúde no primeiro governo Lula e, com muita honra, secretário do governador Wagner nas suas 2 gestões.
e sempre de governos do Partido dos Trabalhadores e com perfil político muito bem estabelecido. Da mesma forma, o nosso mandato também tem um perfil dessa natureza, portanto, já afasta, pela raiz. já afasta qualquer possibilidade de promessas ou procuras dessa natureza. Mas existe candidato eleito sem caixa 2 no país? Boa Existe. pergunta. Existe candidato ele sem caixa 2. O problema também, aí vem uma outra questão que a gente tem que tomar cuidado. Caixa 2 meio que é apenas caixa 2, né? A gente Não, ouve muito. Eu acho que tem que ter um cuidado também, uma coisa. Que muitas vezes a criminalização da política termina saindo de aquele famoso do 8 para 80. Concordo né? inteiramente. Tem que tomar cuidado. Outro dia eu estava falando, se você levar em última instância o caixa 2, né, na campanha eleitoral, vamos para a rua, aí, Pablo, pega ali uma turma aí que vai lá para o comício, aí você, na maior boa vontade, com seu carro, para no posto, abastece do seu dinheiro, bota lá, pega o pessoal, aí alguém filma e diz assim, não, aí é caixa 2, porque não foi registrado o dinheiro da gasolina, nem o uso E do o crime, carro. às vezes, está no caixa 1 também. Pô, né? isso aí não, sabe? A lei é tão rigorosa às vezes. Teve situações do tipo, na campanha eleitoral passada, para eu abrir um comitê eleitoral, qualquer pequena cidade, onde alguém cedia uma garagem para fazer um comitê eleitoral, era uma burocracia enorme. Eu tinha que ter advogado, contador, para fazer um contrato, para registrar, para usar uma porta de uma garagem para fazer um espaço de divulgação. Essas coisas que terminam engessando e criando barreiras, né? No entanto, aonde tinha que botar o pé na porta, você deixa aberto, como é essa coisa de não ter um limite mais democrático para o financiamento, para a contribuição financeira pessoal, pessoa física. Esse é o deputado federal Jorge Sola, estou com o Matheus Carvalho aqui também. Muita gente participando da live, eu queria ler pelo menos 2 ou 3 comentários, viu, Eduardo? Vou conectar aqui, porque as pessoas estão justamente no caminho que o deputado achou um caminho bastante perigoso, que é um caminho de criminalização da política. Antes disso, vamos começar do começo, que foi uma disputa, digamos, uma discussão mais acirrada no plenário da Câmara dos Deputados, que envolveu o deputado Jorge Sola, o deputado João Gualberto, presidente do PSDB na Bahia, e que quase chegaram às vias de fato. A gente vai mostrar aqui essa discussão e pedir a opinião do deputado Jorge Sola sobre o que houve lá, uma troca de acusações naquele momento no Congresso Nacional. Vamos ver, Eduardo Souza, e vamos pedir o comentário do deputado Jorge Sola aqui. Militar, 1 minuto. Partido Verde em obstrução. Eu pensei, senhor presidente, que eu nunca mais ia presenciar isso no meu... Essa foi uma discussão retada, como se diz aqui na Bahia, e parece que o deputado Jorge Sola chamou o deputado João Gualberto de grileiro. Significaria, um jargão, uma pessoa que adquire terras, toma posse de terras de uma forma ilegal. É grileiro isso? Olha, veja bem, primeiro tem uma parte que vocês não mostraram, até porque ia perder muito tempo. Que é o próprio discurso. Exatamente. Né? O deputado, ele foi à tribuna e foi, como é quanto mais nele, muito agressivo e usando de mentiras, tentou destratar o governador Rui Costa. Ele, na tribuna, disse que o governador Rui Costa tinha que ser preso. Exatamente. Tá? E, eu assim, vou pegar esse trecho aqui. Mostrou esse vídeo a ele aqui mesmo. Ele falou, não, eu não disse que era para ser preso, mas a Não, ele frase disse com exatamente todas as essa, palavras né? que a justiça da Bahia ia ser desmoralizada se não prendesse o governador Rui A Costa. frase é essa. E tem pessoas que extrapolam os limites e acham que vai passar por isso mesmo, que vão intimidar. Eu não me intimido. Esse mesmo deputado, em 2015, na primeira reunião da CPI da Petrobras, eu estava na mesa da CPI, conversando com o presidente, até para tomar conhecimento dos procedimentos. Ele partiu de lá, do jeito que eu vou repetir aqui para vocês, partiu de lá, ele nem era membro da CPI, partiu para cima da mesa e disse, tem que prender esses petistas todos. Ele disse, tem que prender quem desvia dinheiro de prefeitura. Ele tomou a carapuça e já não gostou. O deputado João Gualberto foi prefeito de Mata Já de não São gostou. João, 2 mandatos. E ele quanto mais de usar essa estratégia. Tá aqui, ó. Tá aqui o depoimento, o discurso
do deputado João Galberto na tribuna pedindo a prisão do governador Rui Costa. Eles votaram pela apresentação, obrigando o governo do Estado a apresentar ao partido PSDB de onde vinham esses investimentos ou esses trechos que ele construiu. Não respondeu. Recorreram para o STF, para o STJ. O STJ, por unanimidade, obrigou o governo do Estado, mais uma vez, a apresentar essa documentação. Não achando pouco, recorreu para o STF, última instância. Também perdeu. Transitou em julgado, em janeiro agora, veja. 4 anos depois, transitou em julgado. E vocês pensam que eles informaram? Não informaram ainda. Resultado, olha o impasse que está colocado nessa situação. Voltou para o Tribunal de Justiça da Bahia, ou o desembargador pede a prisão do Rui Costa, ou vai ficar desmoralizada a justiça. Só tem essas duas opções, não existe outra, colegas deputados. Ou pede a prisão do governador Rui Costa, ou desmoraliza toda a justiça. O Tribunal de Justiça da Bahia... O senhor pediu a prisão do governador. Então, a gente não pode admitir acusações sem nenhum fundamento, atitudes agressivas. E ele confessa uma coisa, em 2015, a coisa que mais me incomodou no primeiro ano como parlamentar, foi justamente ter que observar a tática que os tucanos do PSDB, o pessoal do DEM utilizou, de usar a tribuna repetidas vezes para mentir, acusando a presidenta Dilma. Eles usam aquela estratégia de que diz que quanto mais vezes você mentir, você termina transformando a mentira em uma verdade. Porque as pessoas vão vir tantas vezes que vão passar a acreditar que tem algum fundamento. Como foi a estratégia que eles usaram com o presidente Lula. Eles não acreditam, o problema é que eles não acreditam que alguém passa 8 anos na presidência da República e não se transforma num milionário, porque eles se utilizam dos cargos públicos. Serra hoje é uma das pessoas mais ricas nesse país. Fernando Henrique Cardoso tem apartamentos milionários em Paris, em São Paulo. Então eles não acreditam que Lula é um homem de classe média? Que Lula deputado? mora no mesmo apartamento que morava antes de ser presidente da República. Eles, voltando à CPI da Petrobras, Lula eles é rico. contrataram. Ele diria que é uma pessoa que recebeu o salário de presidente 8 anos, não é pobre, mas não roubou, não tem patrimônio, não tem contas no exterior. Na CPI da Petrobras, eles contrataram. Olha que a gente criticou, porque achava que era um gasto desnecessário, mas fizeram um contrato milionário para contratar uma empresa de detetives internacionais especializada em rastrear contas bancárias em paraísos fiscais, porque eles achavam que iam achar alguma conta bancária que pudessem atribuir ao presidente Lula. Não acharam nada. Sabe quem foi que eles acharam a conta bancária? Lembra? Eduardo Cunha, que foi para a CPI da Petrobras para mentir, dizendo que não tinha, que era isso, que era aquilo, e se deu mal. Criou Se deu mal. Eles deram tiro, subterfúgio, eles pra dizer que deram a conta tiro não no era pé. dele, né? Eles contrataram uma empresa para tentar achar conta no exterior de Lula ou de Dilma. Não acharam nenhuma e foram achar de Eduardo Cunha, Falando em de Eduardo Serra, Cunha. de Aécio. E esse que é o pior, ele não consegue se conformar de que Lula não roubou, de que Wagner na Bahia não roubou, porque eles, quando têm oportunidade, enriquecem. Deputado, E aí Lula não vai é ser inocentado delação. nos 5 inquéritos. E aí não é delação, não é convicção, não é acusação, é prova. Serra tem 23 milhões de dólares em conta bancária na Suíça. Dizer que isso é caixa 2, eu não acredito que faz campanha eleitoral para senador brasileiro na Suíça. E ele foi tão eficiente que não gastou dinheiro, ficou lá na conta dele. Isso é apropriação, é enriquecimento ilícito, isso é roubo, isso aqui é corrupção. E eles não conseguem se conformar. Então eu não vou aceitar mais. Essa semana nós tivemos um outro debate mais acirrado na Câmara, mas não vou aceitar que nenhum deputado vá àquela tribuna acusar o governador Rui Costa, acusar o ex-governador Wagner, sem nenhuma prova, só usando a estratégia de mentir, para tentar atacar a honra de pessoas que são honestas, que fazem um grande trabalho na gestão pública. Isso a gente não pode permitir mais. O que eles fizeram com a presidenta Dilma e com o presidente Lula na tribuna da Câmara não farão com o governador Rui Costa. garante Tenha ao certeza vivo disso. aqui que o presidente Lula sai absolvido dos 5 inquéritos? Se não sair, é uma grande deturpação e injustiça que
que o judiciário brasileiro vai fazer. Agora, olha, o risco existe de qualquer coisa, porque... Vou só dar uma lembrada para você aqui. Você lembra por que foi que Delcídio foi preso? Obstrução de justiça. Foi preso porque pegaram a gravação onde ele dizia, bem assim, se quiser você reveja lá o que eu vou lhe dizer aqui. Eu revi recentemente. Ele dizia assim, ó, eu vou procurar um juiz do Supremo para pedir uma ajuda em relação à situação do Cerveró, Nestor Cerveró. Foi por isso que Delcídio foi preso. Jucá, Romero Jucá, pegaram a gravação, ele dizia, já conversei com juízes do Supremo, no plural e no passado, ou seja, ele não estava se comprometendo a buscar conversar, não. Ele estava dizendo que já tinha feito uma conversa com os juízes do Supremo e já está combinado que a única forma de estancar a sangria, ou seja, de parar as investigações da Lava Jato, é tirar a presidenta Dilma. Não deu em nada. Aécio foi pego em gravações onde ele dizia, se for dedurar, denunciar, a gente manda matar. Foi pego em gravações pedindo propina, dinheiro, mala de dinheiro, dinheiro preso, rastreado. A conta bancária de onde o dinheiro foi mapeado. E tá aí, voltou lá para o Senado. Né? Então, nós estamos vivendo um momento de insegurança jurídica tão grande que, para mim, a impressão, eu não sou da área do direito, mas numa situação dessa, onde um é preso e perde o mandato porque disse que ia procurar um juiz para falar do assunto, outro não passa por nenhum constrangimento, nem é acusado, depois de dizer que já tinha conversado com os juízes e combinado que tinha que parar a Lava Jato tirando Dilma, e o outro tem gravação, filmagem, dinheiro, conta, tudo rastreado e não dá em nada. Qual é a conclusão que eu posso chegar? Que no Brasil não se julga de acordo com provas, de acordo com fatos, de acordo com crimes. Se julga de acordo com o réu. Se o réu é você, Pablo, a sentença pode ser uma. Se o réu for você, Matheus, a sentença pode ser outra completamente diferente. Que a minha seja menor do que a de Pablo. Já pensou? Eu sou mais perigoso. Mas você é mais novo ou mais velho? Ele é mais Um velho. ano mais velho. Ele é mais velho. Tem amigo de Gilmar? Olha só, temos aqui o segundo capítulo do que começou com essa discussão lá no Congresso e terminou aqui. Quer dizer, teve um desdobramento aqui, porque pode terminar agora. O deputado João Galberto fez mais críticas ao deputado Jorge Sola aqui mesmo, no estúdio do Reunião de Pauta. E Eduardo Souza vai mostrar pra gente como foi e vamos saber o que é que o deputado Jorge Sola acha a respeito disso. Continue com a gente na live no facebook.com/aratonline. Vamos ver. Partido Verde em obstrução. Eu pensei, senhor presidente. Você chamou o Jorge Sola de quadrilheiro? Foi como isso aí, deputado João Galberto? E Jorge Sola chamou de bandido. Foi como essa discussão aí? Pois é, quando eu desci, para minha surpresa, eu acho que ele estava prestando serviço ao chefe dele, né? Essas pessoas gostam de prestar serviço ao seu chefe. E aí foi me falar, me disse que eu era grileiro, que antes de eu entrar na política, ou seja, em 2009, eu era um pequeno comerciante. Veja, o maior patrimônio que eu fiz foi até 2009, quando eu vendi a minha rede de supermercado Preto e Preço, que era a segunda rede da Bahia. Todos os prédios são nossos ainda, que nós vendemos para o Bom Preço, né? Então, é alugado ao Bom Preço, hoje é o Walmart, né? Uma empresa americana, a maior empresa de supermercado do mundo. Então, meu patrimônio, o que eu tenho lá no Mato Grosso, que eu tinha hipermercado lá, terrenos, etc., meu maior patrimônio eu fiz até 2009. Isso foi há 18 anos atrás, 18 anos atrás. O Imperial já tinha construído várias lojas, aí vem esse rapaz desqualificado, ele é um mentiroso, consto mais. É mentiroso mesmo, eu falo aqui, porque se ele não conhece o meu passado, ele não tem o direito de falar. Né? Ou fala a verdade. Vocês eram amigos antes disso? Não, eu nunca conheci ele, nunca ouvi. Sabia que era um secretário de saúde medíocre. Aliás, quando o novo secretário assumiu, desfez tudo que ele fez, do mesmo partido. Roberto fez críticas aí severas ao deputado Jorge Sola. E o deputado está aqui que pode responder se quiser, também se não quiser, não. Não, eu não vou, me permita, eu prefiro aproveitar o tempo na companhia de vocês e dos telespectadores aí, tratando de temas mais saudáveis, temas que são mais propositivos do que acusações, principalmente partindo de onde partem. Vamos falar um pouquinho de saúde, eu estou preocupado com o financiamento da saúde, eu estou na comissão mista de orçamento. E em função da PEC que fez o congelamento,
nós estamos correndo o risco de termos um orçamento para a saúde no próximo ano menor do que esse ano. Por quê? Porque o que está previsto na PEC para 2018 é 15% da receita corrente líquida deste ano para a saúde, mais o IPCA, a inflação oficial. Como a receita está caindo, é possível que 15% da receita corrente líquida esse ano seja menor, possível não, com certeza será menor do que o orçamento desse ano do Ministério da Saúde. E nós já estamos vendo problemas na saúde em vários locais. Então, o que está em risco não é não ter possibilidade de expandir o sistema, é correr o risco de não conseguir manter o que nós já conquistamos, que, diga-se de passagem, não é pouca coisa. Nós temos muitos serviços importantíssimos no país, nós temos o maior programa de vacinação do mundo, nós temos uma rede capilarizada de atenção básica espalhada em todo o território nacional, nós temos o maior programa de transplantes de órgãos públicos do mundo. Para você ter ideia, mais de 90% de todo o serviço no Brasil de alto custo e alta complexidade na saúde são do Sistema Único de Saúde. Às vezes as pessoas pensam que, primeiro, tem duas grandes mentiras que eu sempre faço questão de mostrar o quanto são equivocadas essas afirmações. Você deve conhecer a pessoa que diz assim, eu não uso o SUS. É mentira, todo mundo usa o SUS. A diferença é que tem um terço da população brasileira que usa o SUS parcialmente. Ele usa o SUS na vacinação, ele usa o SUS quando o SUS combate o mosquito da dengue. Não tem plano de saúde que combata a dengue. Necessidade de um transplante. Quando precisa de transplante, os planos de saúde mais caros só bancam transplante de córnea ou de rim. E tem todo o pós-transplante. Medicamentos de alto custo, mais de 90% dos medicamentos de alto custo no Brasil são pagos pelo SUS. Mais de 90% da quimioterapia, da radioterapia, da cirurgia cardíaca, 95% da hemodiálise. Então nós estamos falando, não é medicina de pobre para pobre, nem estamos falando de medicina de baixa complexidade, nem estamos falando de uma parcela da população. Nós estamos falando de um sistema pujante que cresceu muito. O SAMU, que foi criado no governo do presidente Lula, eu tive a honra como secretário de Atenção à Saúde em 2004 dar início a esse programa. O SAMU hoje é o maior sistema de atendimento pré-hospitalar sob a mesma bandeira em todos os países. Então, nós não podemos comprometer um sistema tão importante que ainda tem muito a ser feito, tem muitas lacunas, muito déficit, muita falta de acesso, mas o que está em risco não é não avançarmos mais, o que está em risco é perdermos conquistas que já tivemos. Então eu coloquei essa semana 3 emendas na Comissão de Orçamento, a LDO, para que a gente pelo menos tenha a média histórica dos últimos 10 anos de crescimento do orçamento da saúde, não diminua, pelo contrário, pelo menos mantenha a média, que é em torno de 2 a 3% de aumento real acima da inflação a cada ano, para que a gente tire as emendas parlamentares de dentro do mínimo para aumentar a margem para você manter o custeio dos serviços e também para que possa incorporar reajustes importantes como do salário dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias que tem 2 anos congelado o piso salarial. Uma iniciativa importante do deputado Jorge Sola, ele que entende bastante de saúde, foi secretário estadual da saúde aqui e é para ele que eu vou direcionar a pergunta de Elizabeth Ferreira de Santana, está aí nos comentários de nossa live. Já vou complementar a pergunta dela, ela diz o seguinte, diz para ele, para o deputado Jorge Sola, que Rui Costa paga em dia os terceirizados da saúde. Eu já complemento esse comentário de Elizabeth Ferreira Santana, tem também Márcio Cunha, Isa Braz, Ron Santos, Helena Santos, Renan Santos, perguntando ao deputado Jorge Sola como está a saúde na Bahia. Ela está bem e como está a atual gestão da saúde, o senhor que foi o anterior secretário? Eu diria a você que nós crescemos nos últimos 10 anos com a oferta de serviço aqui no Estado. No período que eu fui secretário de saúde no governo Wagner, nós entregamos 5 grandes hospitais. O Hospital do Subúrbio, que até hoje é o hospital mais bem avaliado no país, de todos que foram abertos nesse século, hospital público, pode procurar se informar, pesquisar, você vai ver. Excelente, muito bem avaliado, já ganhou vários prêmios internacionais. O Hospital Estadual da Criança em Feira, o Hospital Regional de Juazeiro, no norte do estado, o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, importantíssimo para o Recôncavo da Bahia, e o Hospital Regional de Irecê. E deixamos vários projetos encaminhados, vários iniciados,
com recursos captados e muitas obras em andamento, algumas já entregues, como a HGE 2, né, que já está em operação, outras que serão entregues ainda esse ano, como o Hospital Regional da Chapada, em Ceabra, e o Hospital Regional da Costa do Cacau, em Ilhéus, que estão na reta final para iniciar a operação e funcionamento ainda esse ano. Um grande projeto, porque o Hospital do Subúrbio foi a primeira parceria público-privada na saúde no Brasil, mas fizemos mais duas. Uma foi o projeto do novo Hospital Couto Maia, que as obras estão atrasadas porque a construtora que fez parte do consórcio da PPP trocou, saiu e entrou uma outra. Mas recentemente estivemos com o governador Rui Costa visitando as obras que estão sendo retomadas. E a terceira PPP foi para um grande projeto, que é o maior projeto já feito no Brasil para diagnóstico por imagem. São 13 hospitais públicos da Bahia que nós fizemos um projeto para incorporar, através de parceria público-privado, novos equipamentos e nova gestão. Tem também o Hospital Metropolitano, que já está em construção, que vai ser naquela via que passa por fora de Lauro de Freitas. Sim. Investimento importante que nós captamos junto ao BID, o Banco Interamericano. Então, só para falar da área hospitalar, né? Então, o atual secretário, Fábio Vilas Boas, está fazendo um bom trabalho. Parece que deu prosseguimento ao que o senhor deixou aí. Esses projetos todos tiveram prosseguimentos na área hospitalar e, como eu falei, inclusive entregas importantes ainda aconteceriam esse ano, como é o caso do Hospital da Chapada em Ceabra e o Hospital da Costa do Cacau. O governador Rui Costa tem dado seguimento. Claro que nós estamos vivendo uma conjuntura econômica difícil, né? Como a gente discutiu anteriormente, a queda na arrecadação de impostos cria dificuldades em todas as áreas, principalmente por custeio. A área de saúde, assim como a educação, mas eu diria a você que a saúde mais ainda, tem uma peculiaridade, porque quando você constrói uma estrada, a manutenção da estrada é a longo prazo, não precisa ter vigia, não precisa alimentar, não precisa... Então o investimento é muito mais pesado. Na saúde o custeio é mais pesado. O que você gasta para construir um grande hospital como o Hospital do Subúrbio, de obras e equipamentos, um ano de operação do hospital já é mais que todo investimento. Então o custeio realmente é que tem jogo, e é o que eu falei antes da minha preocupação. Não é só a Bahia. Quando eu estou falando da preocupação é no Brasil inteiro, porque o orçamento do Ministério da Saúde, a maior parte dele, ele é descentralizado para as secretarias estaduais e municipais pagarem o custeio dos seus serviços. E se houver redução, se houver perda, isso obviamente vai impactar em diminuir a capacidade do SAMU de Salvador funcionar, do HGE funcionar. Todo o sistema ele sofre se houver perda de recursos do orçamento federal para a saúde. Deputado, no ano passado o senhor participou de um debate aqui no programa Bom Dia Bahia com o deputado Lúcio Vieira Lima. E embora adversários políticos, a gente viu que a relação é bastante cordial. Não tenha dúvida. Bastante, o que eu acho uma coisa, inclusive, Civilizada, muito saudável, civilizada. Com certeza. que assim seja. Até Então, para que o diante debate disso, aconteça, se você quer criar espaço para o debate, tem que ter ser o mínimo... adversário e não inimigo. Não dá para Eu acho você... eu acho isso perfeito. E diante do que eu vi, da boa relação com o deputado Lúcio Vieira Lima, como é que o senhor reagiu à A essa prisão imagem. do Gedel Vieira Lima, assim, do ponto de vista pessoal e também do ponto de vista político, que não necessariamente são iguais as opiniões, né? Não, eu diria a você, assim, eu tenho tido oportunidade na Câmara em ter um diálogo com o Lúcio. Eu diria até você positivo. Ele, inclusive, está na comissão da reforma política, tem criado um espaço de interlocução com o Vicente Cândido, que é o nosso representante do PT. Pontos de convergência. Buscando construir convergência. E o que eu estava falando, a democracia impõe o debate, impõe o diálogo. Se você não tem clima algum de diálogo, de debate, não tem como você construir espaço democrático, né? Agora, assim, do ponto de vista pessoal, eu não tenho essa relação com o Gedel. Nunca tive em nenhum momento espaços que a gente tivesse convivido, né? Como eu estou tendo na Câmara agora. Lamentou a prisão do Eu diria ex-ministro? a você que nós temos um cenário hoje extremamente complicado. E eu até dei uma entrevista na rádio semana passada, quando me perguntaram isso, e disse assim, olha, eu acho que não dá nem para entender direito o objetivo de cada uma dessas prisões. Porque se é uma prisão para ter uma delação, não está adequado
ao nosso aparato jurídico. Você não prende alguém para delatar. Estão abusando das preventivas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, abusando e, eu diria a você, atropelando a lei. Vamos pegar o exemplo de Vacari. Eu não quero nem entrar no mérito do julgamento, mas ele foi condenado em primeira instância E absolvido na segunda. e absolvido na segunda instância. Na É até segunda raro, né, o instância, TRF mudar uma decisão de Moro, né? na segunda instância, qual foi a posição? Absolvição, porque não havia, eu li o texto, não havia nenhuma prova no processo. Ele continua preso. No entanto, o Rocha Loures, que tem um flagrante, com mala, com dinheiro, com gravações, com filmagem, está solto, curtindo a residência dele. O que é que justifica você ter uma justiça que tem 2 pesos e 2 medidas? Por que que nós tivemos o caso, por exemplo, da OS do Léo Pinheiro, que enquanto o Léo Pinheiro não se dispôs a falar nada que pudesse comprometer o presidente Lula, ele não era a delação aceita. Chamaram ele e disseram, ou você diz que aquele apartamento é de Lula, ou não vai ter delação. Depois de 2 anos de cadeia, meu amigo, ele dizia que era de Lula, que era da mãe de Lula, que era da avó de Lula, porque ele queria ir embora. Eu conversei com pessoas da amizade do Léo e disseram, Sola, ele não suportou mais, mentiu para ganhar a saída da cadeia, enquanto que outros continuam na mesma situação. Vamos pegar o caso de Palocci. Palocci chegou e disse, se vocês quiserem, eu faço uma delação aqui para mostrar o setor bancário. Sim. O que é que o setor bancário tem de corrupção? Eu tenho um mapa aqui. Não querem. Inclusive, essa seria, Não, sim, a não delação do aceitam, fim do mas mundo. não aceitam, Pablo. Não aceitam, A porque delação- o setor bancário não é alvo dessa turma aí que se encastelou na Justiça, no Ministério Público e deu a impulsão nesse processo. E o Gilmar Mendes deixou bem claro, ele disse, ó, estão extrapolando os limites da investigação. Estão indo além do que era o objetivo da Lava Jato. No caso Joesley também, Esse daí, você sabe que só aconteceu porque ele saiu por fora da República de Curitiba. O Joesley, qual foi o pulo do gato que ele deu? Quando ele percebeu que ele podia ser pego dentro do processo e começou a sentir que o risco existia, ele se antecipou. E em vez de esperar ser chamado pela República de Curitiba, ele foi a Janot, foi a Brasília, ele foi à Procuradoria-Geral da República. E ele foi lá e negociou, não foi delação não, ele negociou provas que, se você pegar todo o processo conduzido pela Força Tarefa da Lava Jato, olha como é diferente a estratégia. No caso da Friboi, ele foi lá e disse isso, isso e isso. O que os caras disseram para ele? Vá lá, grave, traga provas, traga o dinheiro rastreado, traga documentos. Lá em Curitiba, não. Ele bota o cara lá na cadeia preso, fale que fulano de tal fez isso. Diga. Tem até uma brincadeira que o pessoal disse que, como não podia dizer a quem tinha que ser delatado, o cara chegava na mesa e botava assim, ó. Quando é que você vai falar? Quando é que você vai falar? Com 4 dedos assim em cima da mesa. Quando é que você vai falar dele? Claro, gente. Deputado, Cada dia está mais claro que esse processo capitaneado por aquele grupo dali, todos eles estavam na campanha contra Dilma. Todos aquela turma do Ministério Público lá, se você entrar no Facebook deles, nas mensagens deles, todos são ligados ao PSDB, todos são tucanos, todos queriam derrubar Dilma e todos usaram de expedientes ilegais, gravações ilegais, distorções, tudo para tentar tirar a presidenta Dilma. mas Só há que inimigo do PT preso também. perdeu o controle. Eduardo Cunha tá preso. Perdeu o controle, meu caro. Porque o Joesley não se deu Vou fazer por uma ele. rápida E provocação o Eduardo aqui. Cunha se deu mal, porque na sua prepotência foi para a comissão. Ah, isso aí sem dúvida. Lembra disso como é que ele fez? Ele achou que nunca podia ser. Ele foi caçado, não foi por corrupção. Ele foi afastado por mentir dentro da Câmara, na comissão de inquérito da Que Petrobras. não era o correntista. Que não era o correntista, exatamente. De uma conta que só foi rastreada porque ele e os companheiros dele obrigaram, porque o presidente da comissão de inquérito da Petrobras, da CPI, era uma pessoa muito ligada a ele.
Foi ele que colocou o Hugo Mota como presidente da comissão. Foi ele que cobrou de Hugo Mota e dos outros que fizessem investigações para tentar achar conta no exterior, em paraíso fiscal de Lula ou de Dilma, e se deu mal. Fugiu. Sabe aquela história da mitologia grega da caixa de Pandora? Quando você abriu a caixa de Pandora, os diabos saíram todos e perdeu o controle. De Cunha o levou para outra Não caixa. conseguiu controlar, não dava para tirar só o diabinho que ia tirar Dilma da presidência, não. Agora, só uma provocação com relação a Joesley Batista. Uma empresa que já era grande, mas se tornou gigantesca durante os 13, 14 anos de governos petistas. Bastante beneficiado por empréstimos bilionários do BNDES e tal. E quando surge a delação, a gravação, o maior vilão da República se torna o presidente Michel Temer. Vai sobrar para o PT nessa história também? E aí, aproveitando para fazer uma outra pergunta, porque é óbvio que o senhor falou das virtudes do PT que existem durante esses 13 anos, esses 14 anos. O governo Dilma Rousseff, de 0 a 10, qual seria a nota que o senhor daria? Bom, primeiro vou responder. Para Joesley e o PT. Vamos falar para a Joesley. Olha, eu acho que tem, além da criminalização da política, tem um outro grave problema, que estão criminalizando o crescimento das empresas brasileiras, estão criminalizando a incorporação tecnológica pelo Brasil, estão criminalizando o Brasil potência. Está ganhando corpo uma ideia de um país, que é a ideia que vem desde a época do Brasil Colônia, que o Brasil não pode ter uma grande empresa exportadora de carne, que o Brasil não pode ter uma grande petrolífera como é a Petrobras, que o Brasil não pode ter grandes laboratórios, produção de medicamentos de ponta, nada disso. Que o Brasil tem que ser um exportador de produtos agrícolas, aqui tem que ser o celeiro da soja, do algodão, do milho, né? Tem que ser um exportador de produtos minerais e produtos in natura, né? Nada de industrializar a produção para vender, não. O homem responde por crimes, tanto é que está delatando. Não vamos, foi tudo virtuoso na vida de Joesley. Não cheguei nem ao Joesley ainda. Vamos lá. Eu estou ainda comentando aqui o país em que se coloca essa questão. Nós tivemos no governo Lula e Dilma uma mudança nessa concepção. Foram feitos grandes investimentos para a incorporação de tecnologia, para que o Brasil tivesse campeões mundiais, sim, porque é bom para o país, gera emprego. Eu li o relatório do Tribunal de Contas da União, aí chegando ao Joesley e a Friboi, eu li o relatório. O Tribunal de Contas questiona que o BNDES foi muito rápido em fazer esses investimentos, mas reconhece que a grande geração de empregos que aconteceu no setor em função desses investimentos, reconhece a melhoria da qualidade. O Brasil era questionar a qualidade da carne porque o abate clandestino, abate sem padrão de segurança. Isso ocorreu também com o Odebrecht, por exemplo. Claro, empresa. Claro, é outro exemplo. O que aconteceu é que se questionam investimentos públicos que em qualquer país do mundo acontecem e que são positivos para a economia. Eu estava vendo, o BNDES entrou como sócio da Friboi, não sei nem se da Friboi, do Holding, do Holding, JF, quando comprou um grande frigorífico dos Estados Unidos. Sabe qual é? Aqueles suítes, sabe aquelas carnes enlatadas que vendem no mundo inteiro? Eu era menino, já eram grandes. O Brasil é proprietário hoje da maior produtora de carne enlatada do mundo. E a gente vai começar a criminalizar isso. Tem que separar o joio do trigo. Criminalizando o Joesley, não eu, a justiça não, é criminalizou o Joesley. Tem que separar, não fui eu, não. Tem que separar uma coisa da outra, né? Se o Joesley cometer um crime, ele tem que ser afastado. Mas dizer que a BNDES Participações ter feito investimento para comprar a maior indústria de carne enlatada do mundo não é bom para o Brasil? Dizer que ter tido um Odebrecht ganhando concorrências no mundo inteiro, em mais de 80 países. Olha, eu estive em Angola antes de ser deputado, antes de ser secretário de Estado, e pude ver lá a quantidade de brasileiros trabalhando lá no Odebrecht. Eu estive em Cuba, aquela história do Porto de Mariel, que tentam criminalizar tanto como se fosse um absurdo. O Porto de Mariel rendeu uma fortuna para o Brasil
em venda de equipamentos, em trabalho da força de trabalho nossa, e é estratégica no comércio entre Cuba e o mundo inteiro. Foi um grande investimento. Então está se criminalizando, não só a política, está se criminalizando medidas na economia que são importantes para a geração de emprego, para a incorporação tecnológica. Vou trazer aqui para a área de saúde. Eu estava no Ministério em 2004, 2003, 2004, 2005, quando fizemos um acordo com Cuba para a incorporação de tecnologia de um medicamento importantíssimo para pacientes com anemia que chama alfa-epoetina. Os medicamentos biológicos eles estão substituindo os medicamentos químicos, é uma tecnologia mais moderna. E Cuba já tinha essa tecnologia. Foi o primeiro medicamento que uma política de incorporação tecnológica permitiu a partir de você usar a escala que tem. Nós temos 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes. E nós temos um sistema de saúde público universal. Quando qualquer laboratório no mundo hoje produz um medicamento, para onde é que ele olha primeiro? Olha para o Brasil, que é o maior comprador individual, é o Brasil. Enquanto nos Estados Unidos ele tem que vender a cada paciente separadamente, ou a cada hospital separadamente, aqui o medicamento de alto custo é vendido para todos os pacientes do Brasil inteiro. Então, nós começamos a fazer em 2003, 2004, e foi tão bem sucedido, que hoje nós temos vários laboratórios públicos, cada um produzindo alguns medicamentos. A Bahia Pharma foi reconstruída, tinha sido fechada na década de 90. A Bahia Pharma hoje produz, por exemplo, 2 medicamentos aqui para o Brasil inteiro. E isso foi incorporação tecnológica, geração de emprego. Sabe o que eles estão fazendo agora, o governo golpista? Fizeram uma compra emergencial de 4 milhões de frascos de alfa-epoetina num laboratório privado, alegando desabastecimento. E eu fui lá no Rio, na Fiocruz, fotografei, documentei o estoque que está lá, produzido já aqui no Brasil, na Fiocruz, que é uma fundação do Ministério da Saúde. E denunciei no Tribunal de Contas, denunciei na Procuradoria-Geral da República e, inclusive, na Polícia Federal. Porque o que eles estão fazendo é destruir investimentos. Se você for lá hoje na Fiocruz, no Rio, você vai encontrar a maior fábrica de medicamentos biológicos da América Latina, inaugurada em dezembro. Isso é um trabalho que você leva uma década para conseguir chegar nesse patamar que nós estamos chegando Deputado, hoje. E esse governo, de final do ano passado para cá, está de forma acelerada querendo destruir uma política de incorporação tecnológica. Agora, é coerente o que eles estão fazendo, porque eles estão destruindo a incorporação tecnológica no SUS, acabaram Ciência Sem Fronteira, mais de 100 mil jovens brasileiros foram estudar nas melhores universidades do mundo. Ano passado eu estive na Semana Santa, São Francisco, Califórnia, o Vale do Silício. Lá visitei as universidades, a Google, os laboratórios de medicamentos, em todos os lugares que eu fui, encontrei jovens brasileiros estudando, rapaz. Você imagina que isso vai impactar no futuro. E eles acabaram Ciência Sem Fronteira. Eles cortaram o orçamento das universidades brasileiras, que se abriram pela primeira vez, ampliaram as vagas para que a nossa juventude possa estar estudando. Os investimentos em incorporação tecnológica estão sendo totalmente destruídos nesse governo. Reduziram, acabaram o Ministério de Ciência e Tecnologia e cortaram o orçamento da Ciência e Tecnologia para 40% do que foi ano passado. Então, essa destruição que está acontecendo na cadeia de petróleo e gás, nas empreiteiras, na ciência e tecnologia, na produção de medicamentos, vai ter impacto. E aí eu volto a um comentário que eu fiz antes. Por isso que eu quero que Temer saia o mais rápido possível, que a gente consiga uma transição para ter eleições diretas, porque quanto mais tempo ficar esse governo aí sangrando, maior vai ser a destruição do patrimônio brasileiro só a avaliação e das políticas sociais. do governo anterior, a nota. Uma nota para Dilma, o governo Dilma, uma nota para o Olha, governo Lula. Não, o governo Lula Nota. não precisa nem dar nota, porque foi o melhor governo que esse país já viveu. Seria 10. Sendo É, o governo Lula esse negócio 10, de escala, porque, sabe por que eu não gosto de dar 10? 100%. Sabe por que eu não gosto de dar 10? A mais. Professor rigoroso. Não, eu não gosto de dar 10 porque eu também tenho algumas críticas. E eu acho que no governo Isso é Lula importante, né? a Isso gente que eu podia queria- ter avançado em algumas áreas que não avançamos tanto quanto avançou. O governo Lula teve conquistas fantásticas nas áreas sociais, na economia, na geração de emprego e renda. O governo Lula passa Mas- de ano, né? O mas de o- Dilma passa. Mas o governo Lula
não avançou no tratamento dos meios de comunicação, continuou o monopólio que temos há 50 anos. São 5 famílias que continuam O mandando. senhor é a favor da regulamentação? Claro, Algo... qualquer país do mundo, eu não estou falando de uma medida social-democrata, não. Os Estados Unidos não permitiria um monopólio como temos aqui no Brasil. Lá eles não permitem, não. Nos Estados A Unidos, regulamentação- o presidente Trump está brigando severamente com a CNN, pelo menos. Essa regulamentação seria alguma possibilidade de censura? Aqui no Brasil, não, censura é diferente. A regulamentação é você não permitir que tenha uma concentração tão grande que o editorial que prevalece naquele conjunto de recursos da mídia termina sendo um rolo compressor no país inteiro. Nos Estados Unidos isso não é permitido, na França não é permitido, na Espanha, na Itália, em nenhum grande país avançado do capitalismo contemporâneo isso não é permitido. Outra coisa que nós não avançamos no governo Lula, eu tenho minhas críticas, sim. Por isso que eu acho que nenhum governo é 10. Né? Porque não consegue fazer Curioso tudo. para saber a nota do governo que caiu. Vou chegar lá. Questão tributária. Nós temos o sistema tributário mais injusto que pode ter. Concordamos os três, Mais concordamos injusto. com isso. Quem paga imposto é assalariado. Pobre. E pobre paga mais ainda. Quanto mais pobre, proporcionalmente mais paga. Primeiro, uma concentração da tributação no consumo. Quando eu compro essa camisa aqui, eu pago o mesmo imposto, independente se eu ganho um salário mínimo ou 50 salários mínimos. Né? O imposto de renda é cobrado na fonte. O assalariado não tem nem o que discutir. É praticamente um assalto à mão armada, porque se você reagir, você vai preso. Não tem jeito. No entanto, desde o governo Fernando Henrique, e Lula não corrigiu isso, foi aprovado no governo Fernando Henrique a medida para que lucros e dividendos de ações na Bolsa de Valores não pagam imposto, você sabia disso? Sabia. Só tem dois Esse é quem mais países. sabe, rapaz. É um homem da Bolsa de Valores. Ah, aí. então ele tá bem porque ele não está pagando imposto sobre lucros e dividendos. Embora esteja numa maré baixa, praticamente. Baixíssima. Só tem 2 países no mundo onde lucros e dividendos não são taxados. Quer ver outra coisa? Olha que coisa absurda. Se você tiver um Fusquinha antigo, um Fiatzinho, um carrinho velho, você paga imposto. Se você tiver um helicóptero, com cocaína ou sem cocaína no helicóptero, você não paga imposto. Aí, ó, Se uma você- indireta, Se uma você indireta tiver- A no República alvo. de Minas Gerais. Então, se você tiver um barquinho de lata, você não vai pagar imposto. Mas se você não tiver também um iate, você também não vai pagar imposto. Barquinho de lata é uma referência a um pedalinho, alguma coisa assim? Talvez. Agora os iates tem um monte de referência aí que não está pagando imposto. Então a tributação é muito injusta. O deputado Jorge Sola, Muito agora, injusta, por muito outro ruim. lado, a carga tributária só fez aumentar e chegou no pico no governo de Dilma Rousseff. O governo que o senhor vai dar nota neste momento, agora. Então, aí nós temos que separar o primeiro governo de Dilma e o segundo governo de Dilma. Eu diria até mais. O governo de Dilma foi muito bem até 2013. Né? A partir de 2013 começou a enfrentar dificuldades. Não só geradas a partir da economia, mas também geradas principalmente na política. Né? E aí eu tenho críticas também. Eu acho que ela tentou corrigir as dificuldades com 2 caminhos que só aprofundaram e complicaram a situação para ela. O primeiro, na economia, foi dando uma guinada. Ela saiu da política que começou com o governo Lula, de incorporação da população no consumo, de valorização do consumo de massa, de criar capacidade, né? Porque você gera emprego, princípio básico da economia. Eu gero emprego se eu aumento a demanda. Senão é artificial. Então, aumenta a demanda, eu aumento a produção. Se eu aumento a produção, eu aumento o comércio e vou gerando emprego. Não é sustentável. Essa história que estão querendo agora dizer que a reforma trabalhista vai gerar emprego porque vai baratear o custo da força de trabalho é mentira. Não acredite, não. Porque você não contrata um trabalhador a mais na empresa. Vamos pegar aqui a TV Aratu. A TV Aratu vai contratar 2 trabalhadores a mais ou 3 a mais somente porque ela vai gastar um pouco menos no custeio Olha, TV dessa Aratu não é um bom contratação. exemplo, não, porque a gente está precisando de gente. Ah, viu? todo mundo está E tá precisando. sem Não dinheiro. vai, não vai. Você vai contratar mais se tiver mais anunciantes, viabilizando mais programas, mais acesso. Isso é no comércio, é nos serviços, é na produção, é na indústria, em qualquer lugar. Então, Dilma
começou a ouvir as propostas da Fiesp, começou aquela turma do Pato Amarelo, e começou a dar uma guinada na economia, né? E essa guinada não fez com que ela conseguisse recuperar. O senhor incluiria aí aquela diminuição artificial da conta de energia elétrica? Aquilo foi uma bola fora. Não foi, para mim, a bola mais fora de todas foi quando fez uma isenção muito grande na indústria, com o discurso de manutenção de empregos, e não criou um mecanismo de controle para ir monitorando. Porque diz que a diferença... Você sabe qual é a diferença do remédio para o veneno? A dose. Então, a isenção foi importante, mas ela tinha que estar sendo monitorada e você vendo uma moeda de pisar no freio, de reduzir. Não podia ser uma coisa como foi indefinidamente, né? E na política... Deixa eu entender, a sua crítica ao governo Dilma é porque ela se tornou liberal demais no segundo... Foi no segundo mandato, foi Esse liberal foi o demais. grande erro de Dilma Rousseff? Na economia, sim, eu não tenho a menor dúvida disso. E foi isso que a derrubou? Quem foi o ministro dela na economia no segundo mandato? Um lembra? ministro indicado por instituições bancárias, instituições financeiras. Levi, né? Esse Joaquim Levy. Exatamente, Joaquim Levy. E o discurso do Joaquim Levy não ia conseguir. As medidas do Joaquim Levy, mesmo que Dilma não saísse, se ela continuasse... O segundo mandato não na é receita consequência do primeiro? Eu falei, inclusive, do outro, final. Não mudou a presidente, era a mesma presidente. Para mim, para mim, o marco é 2013. 2013, na virada de Começa a 2013... degringolar ali. Na virada de 2013 para 2014, a economia começa a mostrar sinais que precisava uma correção de rumo. E o governo não conseguiu dar essa correção de rumo. Até porque, de um lado, eu falei primeiro do ponto de vista das diretrizes econômicas e, digamos assim, de quem estava ocupando o posto que era o Levy. Aí, em 2015, eu já acompanhei isso, inclusive, dentro da Câmara. Do outro lado, a gente teve uma eleição disputada, onde quem perdeu a eleição tomou a seguinte decisão. Sabe aquela história? Se ele não pode ser eleito, mas se for eleito, não vai governar. Se quiser governar, nós não vamos deixar. E foi isso. O Congresso Nacional e a articulação que foi feita para tentar derrubar Dilma inviabilizou qualquer alternativa de medidas que pudesse superar as dificuldades E ela econômicas. perdeu o Congresso. Lula tinha E aí, Congresso. claro. E aí que vem a segunda questão. Economia e política estão muito O imbricadas. jeitão Dilma tem um pouco a ver com isso? É uma boa pergunta. Olha, o jeitão Dilma, eu recebi uma mensagem essa semana. As redes sociais têm algumas coisas interessantes, algumas perigosas, mas tem algumas coisas muito interessantes, que é a possibilidade de você ouvir pontos de vista que não são hegemônicos, né, que terminam aparecendo. E essa semana eu recebi um que eu achei ótimo. E eu não me lembro bem os termos, mas dizia o seguinte: criticavam Dilma, que era dura, que não sabia fazer política, né? O que é não saber fazer política? O que é ser dura? É não compactuar com o Gedel lá na Caixa Econômica, que ela mandou embora? É não compactuar com o Renato Duque na Petrobras, que ela mandou embora? Mas teve algum momento, a crítica que eu faço é o oposto. Teve um momento que convenceram ela a não ser tão dura. Convenceram ela a fazer política. E aí ela pegou, você deve estar lembrado disso, ela entregou a Secretaria de Relações Institucionais e a Casa Civil para o PMDB. Michel Temer e Eliseu Padilha. E sabe o que aconteceu? E sabe o que aconteceu naquele momento? Ela entregou para eles a caneta para exonerar e nomear cargos. Entregou a chave do cofre para pagar emendas e indicações dos deputados. Quando ela tomou aquela decisão, ali ela perdeu a sua resposta. Ela perdeu a capacidade política de ter governabilidade, porque dos 513 deputados, a gente tem uns 100 que tem algum compromisso político social. Tem outros 100 que são ideólogos de direita e vão continuar com seus pontos de vista. E os outros 300 são os Os picaretas outros 300 de Lula? São os 300 picaretas? Digamos assim, são os flexíveis. Lula 20 e tantos. São os flexíveis. São os menos são republicanos. os que fazem política. São os mais pragmáticos. Olha, não criminalize a política. São os Os que fazem política... São aqueles que têm jogo de cintura,
que diferente de Dilma, que não tinha jogo de cintura, eles têm jogo de cintura. Passa de 5 a nota de Dilma São aqueles, nos 2 mandatos. são aqueles que dizem assim, essa é até engraçado, o cara diz assim, ó, eu nunca mudei. Mas como nunca mudou, você era do partido A, foi pro B, eu nunca mudei, sempre fui governo e continuo sendo governo. Tem uma frase do Essa Tropa de turma- Elite, pra fazer rir tem que... Pra Pra rir, rir pra tem que rir tem que fazer fazer rir. Pois é, quando essa turma percebeu que Dilma não ia se segurar, aí foi todo mundo para continuar governo. E ela perdeu esse controle, digamos assim, sobre a maioria do Congresso, quando entregou a Michel Temer e a Eliseu Temer que também Padilha. já tá perdendo esses 300 aí. Com essa Olha. conclusão, rapidinho, deputado Jorge Sola, já passamos de 1 hora de live aqui, de um Nem debate parece. alto Rapaz, com nível, nem vocês parece. aqui, esse bate-papo tá muito... E por isso que vai ter Faltou um a segundo cerveja. episódio, vai ter um segundo capítulo, justamente puxando nessa questão aí dos deputados, como são 300 deputados que definem o futuro da nação, e eles são muito flexíveis, é bem provável que a gente precise de uma seríssima reforma política, e esse deputado aqui faz parte da comissão, não é isso? Não, da reforma política não, eu tô na comissão de orçamento. De orçamento. A reforma política foi o que eu comentei, que está o Lúcio e do PT o Vicente Cândido de São Paulo, que estão coordenando. Um é presidente, o outro é A relator. reforma tão ou mais importante que todas as outras, que também Não são tenha muito dúvida. Eu importantes. comentei com vocês, eu acho que os três tripé que faltou no governo Lula foi a reforma tributária, a reforma política e a reforma dos meios de comunicação. Eu só tinha comentado meio de comunicação e tributária, faltou a da reforma política. Mexe no médico, deixa a gente trabalhar, deputado. Mas eu deixa a quero gente que trabalhar. vocês trabalhem e mais ainda, que vocês tenham mais veículos, mais oportunidade, mais espaço. E mais, eu quero que vocês e os jornalistas do Brasil inteiro possam ter um conselho profissional. Você sabia que jornalismo é a única profissão no Brasil que não tem conselho profissional? Isso não é bom para a É categoria. proibido. Médico tem, arquiteto tem, engenheiro Advogado. tem. Mas por que jornalista não tem conselho profissional, Queremos ter um gente? conselho que seja forte, que valorize a É categoria. proibido o jornalista no Brasil ter conselho? Pode um Jo- negócio desse? jornalista tem que ter conselho, sim, ou um sindicato forte, uma federação Claro, forte. por que é diferente dos outros? Porque vocês têm um potencial enorme de conversar, de dialogar com a população? O melhor conselho seria o da minha mãe, meu filho, não faz isso, larga essa profissão. E como, Esse seria um conselho assim como o adequado. Não deputado- faça isso não, rapaz, a profissão é tão importante. assim como o deputado Jorge Sola quer que os jornalistas continuem trabalhando e continuem trabalhando bem, com autonomia, com capacidade crítica, nós queremos cada vez mais que políticos como esse, que proporcionam uma discussão em alto nível de qualidade, participem com a gente, com vocês que estão aí na live, como Moab Marinho está assistindo de Dallas, do Texas. Olha como é legal fazer uma live pela internet legal. para que gente do mundo todo possa acompanhar isso. Alan Santos vai ficar para a próxima live, o deputado já está convidado, vai deixar na agenda dele uma participação aqui só para falar sobre reforma política. Quem sabe não será um debate entre ele e o deputado Lúcio Vieira Lima ou qualquer outro Foi deputado ótimo o debate de outro deles aqui, espectro. foi muito bom. Foi muito sobre bom. impeachment, Vamos me lembro tentar bem. repetir. Vamos tentar repetir porque o povo, os cidadãos merecem cada vez mais a política entre no cotidiano. Deputado, considerações finais, temos 1h10. Foi muito bom participar com o senhor aqui da live hoje. Muito Não, bom mesmo. Queria primeiro parabenizar o trabalho que vocês desenvolvem, né? Eu acho que é importante que a gente tenha mais espaços democráticos na comunicação brasileira, que cria oportunidade para o debate. A contraposição, para que os pontos de vista possam ser expressos, debatidos de forma democrática. E aproveitar também para parabenizar o esforço que a bancada federal da Bahia teve essa semana. Nós conseguimos aprovar, e o deputado Félix Mendonça Júnior merece também o parabéns como coordenador da bancada, nós conseguimos aprovar uma emenda para investimentos nos hospitais federais da Universidade Federal da Bahia. Maternidade Climédia de Oliveira construiu um novo prédio da Maternidade Climédia de Oliveira. O governador Wagner desapropriou um terreno na época e cedeu para a construção do novo prédio da maternidade e para uma série de reformas no Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia. Então, uma medida importante que a bancada tomou, priorizando esses investimentos para a Universidade Federal na área de saúde. Então, eu queria agradecer aos nossos colegas parlamentares e parabenizar o conjunto dos partidos e dos representantes que votaram a favor desse investimento. E colocar à nossa disposição para que a gente possa continuar esse debate, continuar esse diálogo. Acho que a reforma política é um bom tema para a gente Excelente, mais uma abrir hora um boa. novo espaço de debate. Estou a posto, vocês que mandam. Quero aí. encerrar só com uma coisinha. Pois não. Você que está assistindo a gente pode ter
tem todo o direito de ter raiva do deputado Jorge Sola ou de qualquer adversário do deputado Jorge Sola, de qualquer político, mas a saída para a crise política só se dá através da política e dos políticos. Então essa história de odeio política, odeio todos os políticos, isso aí é um tiro no pé. Um abraço. Esse foi o Matheus Carvalho, sempre com uma mensagem de alerta e uma mensagem de cidadania em prol da democracia. Vamos encerrar essa live, tem uma logo em seguida, Intimidades, vai estrear aqui com você no facebook.com/aratonline. O deputado Jorge Sola já está convidado para o próximo debate sobre reforma política. Vou acabando por aqui, agradecendo mais uma vez a gentileza dele vir ao estúdio da Aratu para participar com a gente, com a frase, que a frase não é minha, a frase é de George Orwell, escritor, ensaísta, jornalista. Ele diz o seguinte: em tempos de embustes universais, dizer a verdade se torna um ato revolucionário. Muito obrigado e até a próxima!